Imagine olhar do alto do céu e se deparar com figuras gigantescas, traçadas com perfeição no deserto mais árido do planeta. Linhas que só fazem sentido vistas de cima, como se tivessem sido criadas para olhos que sobrevoam os céus. Estamos falando das enigmáticas linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, uma das maiores incógnitas da arqueologia e um dos maiores enigmas da humanidade. Mas afinal, quem construiu esses gigantescos geoglifos? Como povos antigos, sem tecnologia moderna, conseguiram tamanha precisão? E, a pergunta mais intrigante, seriam essas marcas deixadas como mensagens ou guias para civilizações extraterrestres? Ao longo deste vídeo você será levado por uma jornada profunda, carregada de mistério, emoção e revelações perturbadoras, que vão desafiar tudo o que você pensa saber sobre a história da Terra. Desde a sua descoberta oficial na década de 1920, quando aviadores sobrevoaram a região e se surpreenderam ao notar figuras imensas em formato de animais, plantas e formas geométricas, as linhas de Nazca vêm intrigando cientistas, arqueólogos e curiosos do mundo inteiro. Elas se estendem por cerca de 450 quilômetros quadrados, em um terreno extremamente seco, o que ajudou a preservar esses desenhos por séculos. Mas, mesmo com tantas pesquisas, a grande pergunta permanece: qual era a verdadeira função dessas linhas? Alguns estudiosos acreditam que elas tinham finalidades religiosas. Outros defendem que eram calendários astronômicos sofisticados. Porém, existe também a hipótese mais polêmica, menos a de que esses símbolos foram feitos para seres que não eram humanos. O que chama a atenção é o tamanho colossal dessas figuras. Algumas medem centenas de metros, como o desenho do condor, com quase 135 metros de comprimento, ou a famosa figura do macaco, cujas proporções desafiam a lógica. Nenhum desses desenhos pode ser compreendido estando ao nível do solo. Somente do alto eles se revelam em toda a sua magnitude. Isso levanta uma questão inevitável. Se os antigos povos não tinham balões, aviões ou satélites, como eles conseguiam ter noção da dimensão e da perfeição de suas obras? Estariam recebendo instruções de seres com tecnologia avançada? Há ainda um detalhe fascinante. Muitas das linhas se estendem por quilômetros em retas perfeitas, atravessando montanhas e planícies sem perder a precisão. Para criar algo assim, seria necessário conhecimento avançado em engenharia, geometria e até mesmo em astronomia. E, surpreendentemente, algumas dessas linhas parecem estar alinhadas com pontos específicos de observação de astros, como o solstício de verão ou o nascer de determinadas constelações. Mas, seriam apenas coincidências ou pistas de que havia um propósito maior, talvez até cósmico, escondido nessas marcações? Ao longo dos anos, inúmeros arqueólogos tentaram decifrar o mistério. Maria Reich, uma das maiores pesquisadoras das linhas de Nazca, dedicou a vida inteira a estudá-las. Ela acreditava que as linhas formavam um gigantesco calendário astronômico, usado para prever chuvas e estações, o que seria vital em uma região desértica. Porém, mesmo sua dedicação e teorias não foram suficientes para encerrar as dúvidas, afinal, ainda restava o problema da escala e da precisão, algo que a ciência tradicional não consegue explicar totalmente. E é exatamente nesse ponto que as teorias mais ousadas ganham força. Para alguns estudiosos alternativos, as linhas de Nazca seriam uma espécie de pista de pouso para naves extraterrestres. Essa hipótese ganhou popularidade nos anos 1960, impulsionada por autores como Erich von Däniken, que argumentava que os povos antigos poderiam ter tido contato direto com seres de outros planetas. Segundo essa linha de pensamento, os desenhos de animais como a aranha, o beija-flor e o macaco poderiam ser sinais, símbolos ou até mesmo mensagens deixadas para visitantes vindos do espaço. Mas não para por aí. Existem relatos de que algumas linhas apontam para locais estratégicos, como montanhas onde há presença de água subterrânea. Isso levanta a hipótese de que elas também poderiam ser uma espécie de mapa, indicando recursos vitais. Agora, imagine se esses mapas não eram destinados apenas para os habitantes locais, mas também para visitantes de fora da Terra. Afinal, água é um recurso essencial em qualquer forma de vida menos humana ou extraterrestre. Outro detalhe impressionante é o fato de que, em pleno deserto de Nazca, o vento e a erosão praticamente não afetam as figuras. Isso permitiu que elas permanecessem preservadas por mais de 1000 anos. Para alguns, isso seria apenas uma feliz coincidência da natureza. Para outros, é como se houvesse uma intenção maior, como se aquelas linhas estivessem destinadas a resistir ao tempo, para transmitir uma mensagem que atravessaria os séculos. E se a verdadeira função das linhas de Nazca não fosse apenas religiosa ou agrícola, mas sim uma comunicação em larga escala, uma linguagem universal, visível apenas do céu,
que poderia ser entendida por qualquer inteligência avançada que sobrevoasse o planeta? Essa hipótese desperta uma emoção profunda, porque nos faz questionar nossa própria posição no universo. Será que os antigos povos de Nazca sabiam de algo que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda não conseguimos compreender? Muitos acreditam que civilizações antigas tinham contato com os seres celestes. Não apenas os Nazca, mas também os egípcios, os sumérios e até os maias. Todos eles deixaram registros de deuses vindos do céu, que trouxeram conhecimento e tecnologia. Não seria estranho pensar que as linhas de Nazca fariam parte desse mesmo padrão global, um esforço coletivo de comunicação entre a humanidade e algo muito maior. Agora, imagine a cena. Há milhares de anos, em pleno deserto do Peru, um povoado simples ergue os olhos para o céu. Eles veem luzes, talvez naves, talvez algo que eles interpretaram como deuses. Inspirados por essa experiência, começam a traçar no solo mensagens gigantescas, como um grito para o firmamento: nós estamos aqui, e sabemos que vocês também estão. Esse pensamento não é apenas fascinante, é profundamente comovente, porque conecta nossa sede de respostas com a dos povos antigos. E aqui chegamos ao ponto mais emocionante desta investigação. O que as linhas de Nazca podem nos ensinar hoje? Em um mundo onde ainda nos sentimos pequenos diante da imensidão do universo, essas figuras milenares podem ser o lembrete de que não estamos sozinhos. Talvez elas não sejam apenas marcas no deserto, mas sim um legado deixado para despertar em nós a eterna pergunta: de onde viemos e quem mais pode estar lá fora? As linhas de Nazca permanecem como um mistério aberto. Para alguns, são apenas obras humanas, símbolos religiosos ou calendários astronômicos. Para outros, são mensagens deixadas para civilizações além da Terra. Mas, independentemente da resposta, elas continuam a nos fascinar porque nos conectam com algo maior, algo que transcende o tempo, a ciência e até mesmo nossa imaginação. No final, talvez a verdadeira função das linhas de Nazca não seja revelar respostas, mas nos inspirar a continuar fazendo perguntas. Afinal, cada traço no deserto, cada figura desenhada na poeira milenar, parece sussurrar em silêncio: olhem para cima, porque as respostas estão nos céus.